Quentin Tarantino é um dos responsáveis por dar voz a uma das maiores mentiras da indústria criativa moderna. Sério, talvez não exista em toda a indústria uma mentira maior que essa. E os gurus vão nos podcasts e dizem que essa é a chave pro eu criativo, pro profissional de criatividade. Eles falam que o melhor livro que eles já leram na vida, que transformou o jogo deles, é O Hobby como Artista. Eles até vendem mentorias que são um verdadeiro remix entre esse livro e um monte de coisa tirada do ChatGPT. O que esses caras não te contam é que referência é extremamente superestimado na criação de qualquer coisa, seja música, arte como visual em qualquer nível e, acima de tudo, dentro dos negócios. Referência é extremamente superestimado dentro do processo criativo. A parte interessante é que existe um molho secreto, por assim dizer, que foi algo utilizado pelos maiores criadores da história da humanidade, que é responsável por criar as peças de artes que deram ao mundo um significado além do óbvio, que resistiram ao teste do tempo, que hoje é completamente ignorado e esquecido por essa indústria. Cara, o Tarantino, ele é um oásis no meio do deserto que vivia a indústria cinematográfica. Ele é um cara que não veio das escolas e faculdades de cinema cheias de pessoas engomadinhas e com uma mensagem super profunda pra passar. Ele é o cara que se orgulhava de ter trabalhado em uma locadora de filmes, assistido filme pra cacete e a partir disso ter criado obras que mudaram a forma do cinema ser visto. Você pode olhar, por exemplo, o seu primeiro grande projeto, que foi o Cães de Aluguel, como que ele expõe ali dentro a sua forma de ver o cinema, a sua mensagem de uma forma extremamente criativa e única. E a partir desse primeiro filme, logo na sequência, ele lança o que é um dos meus filmes favoritos e um clássico do cinema, que é Pulp Fiction. Só que com o Tarantino começa a acontecer algo interessante e curioso ao mesmo tempo, que as pessoas começam a fazer uma curadoria na obra dele e começa, você provavelmente já viu milhares desses vídeos no YouTube, onde o cara quer falar de criatividade, referência na mesma proporção, como se uma não vivesse sem a outra, e ele utiliza o Tarantino e ele pega cortes dos filmes do Tarantino e coloca aqui é onde o Tarantino se espelhou para fazer essa cena em questão, olha a cena igualzinho, e você aí com vergonha de criar e mostrar suas referências. Basicamente, essas pessoas pegam livros como Hobby como Artista, pegam um monte de filme do Tarantino e reduzem a uma única tese: o Tarantino é um apanhado de referências coletadas ao longo do tempo e colocadas na sua frente em uma tela, e esse cara hoje é tido como um dos gênios do cinema moderno. E essa tese, ela é muito prejudicial porque ela deu início a algo que eu acho patético na indústria criativa moderna, principalmente quando você vai trabalhar com grandes empresas e eles sempre têm essa mesma cabeça, que é o fetiche pela referência. Quando tu pega um briefing hoje de qualquer empresa, quando você vai trabalhar na direção criativa de qualquer marca ou qualquer coisa, o dono do projeto ou às vezes o CEO da empresa já vem com um apanhado de referências de outras empresas do mesmo nicho. Quando ele se acha muito diferentão, ele traz coisas de outros nichos para tentar balizar o que vai ser esse projeto e a visão que ele tem. O mood board hoje virou, porra, a essência do eu criativo dentro de qualquer empresa ou projeto. Só que deixa eu te perguntar, baseando-se nessa tese, eu tenho milhares de amigos meus que são críticos de cinema, cinéfalos malucos, e você acha que esses caras, que assistem mais filmes do que vivem a vida, eles são capazes de fazer um filme como Pulp Fiction? Tá bom, mas quem sou eu pra estar te falando tudo isso, não é? Bom, eu sou diretor criativo desde 2019, entrei pra essa indústria muito jovem, tanto pra empresas quanto pra marcas
de fashion e principalmente no mundo da moda. Bom, eu basicamente hoje sou responsável por mostrar para negócios, eu mostro para essas empresas que a parte mais importante é fazer da sua marca o motor cultural. Dirigi 4 projetos de sucessos em 4 nichos diferentes dentro da internet e fora dela também. E com esse canal, meu objetivo é fazer com que essas 3 pastas, esses 3 arquivos que estão aqui do lado, sejam um assunto central aqui, que é o fluxo do criador. Basicamente, qual é a mentalidade de uma pessoa que quer atingir o seu eu criativo. O segundo tema é o ritual de criação, que é como chegar na sua obra de uma forma natural, orgânica, utilizando processos criativos de grandes artistas como Michael Jackson, Jean-Michel Basquiat, Pharrell Williams e outros grandes artistas como Virgil Abloh também, que serviram de inspiração na minha caminhada. E a terceira via, que para mim também é muito importante, é o vivendo da sua criação. Aqui é onde a gente fala diretamente do business, como criar uma arte que te diferencie o seu negócio e que te sustente de forma completa. Porque se você tem um negócio hoje, ou nem se você não tem, mas se você hoje é um criador de conteúdo para a internet, você tá vendo que na era do anúncio muito caro, o que mais você precisa é focar na diferenciação. Você precisa ser diferente aos olhos daquele que você quer e consuma o seu produto ou sua arte. Então, se algum desses assuntos te interessa, clica no botão se inscrever. O papo aqui é sempre reto, sem muita firula. Eu tenho certeza que tu vai curtir. Me siga em outras redes sociais, onde eu vou aprofundar ainda mais nesse tipo de conteúdo, que é o Substack, por exemplo. Vou deixar aí na tela aparecendo pra você. E eu sei que é muito forte falar que a referência é superestimada. Mas como eu te falei, vamos voltar a utilizar o Tarantino como um exemplo principal aqui. Ele não é só um catador de referência, ele é um editor visceral. O que diferencia ele não é seu acervo, é sua capacidade de combinar e tensionar e a partir disso gerar uma obra marcante. Porque o que eu acho interessante é que todo criador no Brasil hoje que fala sobre criatividade em algum ponto, a indústria criativa no Brasil principalmente, ela fala que a referência é a base e a parte mais importante da criação. Como resultado disso, vamos olhar o YouTube. Um monte de canal igual, um monte de cópia do Gaux, um monte de vídeo do mesmo estilo, um monte de colagem de papel, filmagens outside, um monte de clones aparecendo na mesma tomada, uma mensagem confusa e completamente substancial para um monte de assunto que o cara acha que é digno de falar sem nenhum tipo de propriedade além daquilo que ele viu no TikTok. E isso gera uma mensagem cada vez mais fraca, cada vez mais coada, uma mensagem que não ecoa por muito tempo na mente de ninguém. Isso pode se transformar em um vídeo no futuro, mas a minha tese central para você aqui é muito simples de se entender. Referência sem instinto é arquivismo. Tem muita gente hoje olhando para você e tentando te transformar em um arquivista e não em um artista. Como eu te falei, esse fetiche à referência, ele é extremamente comum atualmente. A referência é extremamente superestimada nessa nova era de criadores e artistas. E o instinto é um molho secreto que foi responsável por grandes obras que resistiram ao teste do tempo. E hoje eu não sei, e na verdade é por pura ignorância, isso é completamente esquecido. Não é nem tratado. Fala pra mim quantos vídeos as pessoas falam sobre o tema instinto ser a base de um grande criador. Eles não falam sobre isso, eles te ensinam a montar mood board. E é isso, cara. Porque você lembra do que eu te falei sobre a capacidade de combinar que o Tarantino tinha? O que adianta, cara, você ter um grande acervo de referências sem um instinto que te diz exatamente o que tirar? Seria até fácil demais combinar. Agora, e na hora de fazer corte? E existem 3 problemas que são viscerais de uma pessoa que tem muita referência, mas não tem instinto. O primeiro deles é a superficialidade, porque ter referência pode até te dar repertório, mas não te dá profundidade criativa.
criativa. E eu não vejo ninguém falando disso. O segundo perigo é a paralisia. Porque você fica tão focado, você tem tanta coisa pra adicionar, que você para, você simplesmente paralisa. Agora, o mais importante de todos os perigos de ter apenas referências sem antes ter instinto é o copismo. Porque se você não tem um instinto, aquela referência vai ser reproduzida ao invés de transfigurada. O que isso quer dizer? Que você pega uma referência e você tá apenas transformando uma imagem em algo do seu estilo. Aí tu me diz, beleza, eu já entendi que o instinto é importante. Agora, como que eu faço pra afiar o meu instinto? Porque instinto todo mundo tem. A única diferença entre um e outro é a capacidade que esse instinto tem de ser efetivo na hora de tomar decisões. E o primeiro princípio dos 5 princípios para você conseguir afiar o seu instinto é exatamente esse: tome decisões. A partir do momento em que você tomou uma decisão, analise, veja o resultado final. O erro, ele é dado de treino. Você precisa, se você cria conteúdo para o YouTube, se você é um criador fashion, se você tem uma marca, se você tem um negócio, tome decisões, analise e a partir disso você vai afiando o seu instinto. O segundo princípio, que é muito importante, é expor. Você acabou de tomar a decisão, agora exponha. Instinto se afia no embate, não no silêncio. Então você acha que o seu trabalho ficou uma merda, ficou ruim, não vou expor esse trabalho. Cara, você precisa fazer isso. Porque a exposição vai trazer pra você algo que é: se eu tive coragem de expor esse trabalho, eu não vou ter dificuldade nenhuma em expor os próximos, porque a cada dia você melhora. Existe um ponto aqui que eu quero ressaltar, que é o seguinte: cuidado com os feedbacks, principalmente os positivos, porque isso pode mudar completamente a sua trajetória se você deixar isso interferir no seu instinto que você está construindo, principalmente nesse início, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. O terceiro princípio, agora, ele deve ser uma prioridade. Você já decidiu, você já expôs, agora corte o ruído. Você tem uma referência, você tá tentando criar uma obra ali, você, na verdade, já tem o conceito principal, seja do seu vídeo, do seu roteiro, do seu filme, da sua coleção ou dos seus anúncios. Corte o máximo que puder. Porque uma das coisas que eu vejo, que me afetou muito quando eu era um iniciante nesse meio, era todas as minhas criações não tinha espaço vazio. Eu tinha medo do silêncio. Eu não deixava um eco. E isso é um medo que só atinge quem é iniciante. Porque a partir do momento em que você vai evoluindo o seu instinto, você vai vendo que o silêncio, o espaço, ele produz clareza. Então, agora que você entendeu que cortar o ruído é extremamente importante, vamos pro quarto princípio, que eu acho que é o princípio mais subestimado em todos os âmbitos da criatividade, que é confie no impulso. Às vezes o seu melhor traço é o primeiro. Às vezes a sua melhor rima foi a primeira. Às vezes o melhor anúncio que você escreveu é o primeiro. Então, confie, dê um pouco de crédito pro seu impulso inicial. Isso pode te ajudar muito. E isso significa que você está finalmente deixando as suas emoções, o seu subconsciente jorrar através da sua obra. E isso é muito importante. Agora, o quinto princípio, para mim, é o princípio mais importante de todos esses, cara. Revisitar. Revisite as suas obras, revisite as suas criações e analise elas sem emoção. Vá direto no cerne, cara. Vê quais padrões que funcionaram, aquilo que não funcionou. E refaça. Porque quando você refaz uma obra que faz muito tempo que você criou ela, que você teve aquela ideia de conceito, você começa a perceber as mudanças e a sua evolução na prática. Você vê no comparativo visual ali, qual foi a sua mudança. E isso é extremamente importante para quem quer cada vez mais atingir um novo nível de criatividade, atingir um novo nível com as suas obras. É a capacidade de ver na prática a sua evolução, porque isso vai te dar um gás. Quando você entrar num platô, a maioria das pessoas que não conseguem sair de um platô criativo, de um platô de conceitos trabalhados em suas obras, é porque não refazem
obras antigas. Eu vejo que isso, cara, é um balizador tremendo entre os artistas que não vivem de platô em platô para os artistas que têm sempre uma curva ascendente. É a capacidade de revisitar as obras antigas e refazê-las em um novo conceito de aprendizagem. Eu espero que você já tenha dado like nesse vídeo, porque eu acho que já mereci. Compartilha ele com aquele seu amigo que quer trabalhar no mercado de criatividade ou que é criativo em algum ponto e fica seguindo os guruzinhos dos podcasts aí, o pessoal dos videozinhos de colagem. Mostra pra ele esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai curtir. Acima de qualquer conceito, eu quero que nesse vídeo você saia com a seguinte mensagem. Escreva isso em um papel agora. Instinto é o filtro. A obra nasce do artista, não do acervo. A referência, ela é sim superestimada, só que ela precisa existir, porque você precisa tomar muito cuidado, porque também eu não quero que você saia desse vídeo com uma ideia errada, meu irmão. O instinto, ele é extremamente necessário. O instinto, ele é a base real, só que instinto sem materialidade, ele é caos completo. Então você precisa saber agir da forma correta para que o instinto seja o filtro da materialidade que envolve também referências. Obrigado por me assistir até aqui, Messier, e até a próxima. Good.